Revelação emocionante. Faxineiro escuta segredo oculto da noiva e a vingança inesperada. Era uma manhã qualquer na escola particular mais renomada de São Paulo. Dona Maria, uma mulher de 42 anos e sorriso contagiante, passava o pano no chão polido do corredor, considerando a estima que sentia por cada canto daquele lugar onde trabalhava. Ela amava cada momento, mesmo com o coração apertado, sonhando em proporcionar um futuro melhor para seus filhos, Lucas e Sofia. Mas o que ela não esperava era a cena que acabaria de presenciar e que a deixaria em choque. Enquanto ajustava o mop, ela não pôde deixar de ouvir Clara, a noiva de um dos diretores, com uma conversinha de quinta. As palavras pareciam veneno, misturando sarcasmo e desprezo. Você acha mesmo que eu deixaria meus filhos perto de alguém como os filhos da faxineira? Melhor nem deixá-los se aproximar, Clara dizia, com um sorriso lábio superior. Aquelas palavras atravessaram o coração de Dona Maria como uma faca afiada. A dor da rejeição e do preconceito aflorou, trazendo à tona toda a luta que havia enfrentado para sustentar essa família e fazer com que seus filhos estudassem naquele lugar. Sentiu os olhos arderem de indignação. Quanta hipocrisia! A coragem que ela tanto admirava em seus filhos era a mesma que se transformava em um fardo nas mãos de Clara. A injustiça era insuportável e, ao mesmo tempo, um combustível para a revolta que começava a arder em seu peito. E se a vida sempre lhe mostrava que o amor pela família era o mais forte, agora ela não poderia permitir que a maldade de uma só pessoa destruísse tudo o que estava construindo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com um plano ardendo em sua mente, Dona Maria decidiu que não se calaria. Não podia deixar que Clara continuasse com aquele discurso, como uma sombra sobre sua família. Ela guardou a indignação no coração, mas também a coragem. As próximas semanas na escola foram marcadas por suas ações sutis, onde, a cada interação com os outros pais, Dona Maria se tornou a voz que lembrava todos do verdadeiro valor das pessoas, independentemente da origem. O clima da escola estava tenso, e Clara percebeu que sua imagem estava começando a se desgastar. Ela não esperava que Dona Maria fosse tão perspicaz e determinada. Uma luta silenciosa, mas intensa, começava a se desenrolar entre as duas mulheres. Clara, vendo seu poder ameaçado, decidiu atacar. As fofocas começaram a circular, e Dona Maria viu a dor se refletir nos olhos de Lucas e Sofia. Eles estavam se sentindo envergonhados, inseguros, e o amor que Dona Maria sempre cultivou parecia desmoronar. O momento culminante estava próximo. Dona Maria sabia que tinha que fazer algo audacioso. Tinha que enfrentar Clara, expor a verdade para toda a escola e, de uma vez por todas, gritar que ela era digna. Mas será que a verdade sarcástica da escola poderia curar a ferida aberta em seus filhos? E se essa revelação não trouxesse a redenção que todos ansiavam, mas sim mais dor e divisão? Enquanto o evento da escola se aproximava e os olhares se voltavam para ela, Dona Maria sabia que uma escolha deveria ser feita. A voz da coragem fervia dentro dela, mas e se a raiva e a dor gritassem mais alto? O coração acelerado, ela se preparou para o confronto, mas a pergunta pairava no ar: será que ela conseguiria restaurar a dignidade de sua família ou apenas criar um estrondo que feriria todos? O dia do evento finalmente chegou. Dona Maria estava com o coração na mão, mas uma determinação fervorosa pulsava em suas veias. O salão da escola estava decorado com balões e flores, um verdadeiro espetáculo que contrastava com a tempestade que se desenrolava dentro dela. Pais e alunos se reuniam, murmurando entre si, e toda a atenção parecia se concentrar em Clara, que já exibia seu sorriso autoritário, como uma rainha em seu trono. Dona Maria observava cada movimento, cada gesto de Clara com o olhar fixo. Era como se cada riso dela fosse uma alfinetada em seu peito. Mas, por outro lado, seus filhos a olhavam com esperança. Lucas sempre foi o mais sensível, e mesmo em meio a tudo, parecia comunicar a ela que acreditava em sua força.
Sofia, com seus olhos brilhantes, encorajava a mãe num silêncio que ressoava mais alto que 1000 palavras. O momento da apresentação se aproximou. Os alunos deveriam exibir talentos que mostravam quem eram. O encantamento e a pressão pairavam no ar. Quando Lucas e Sofia subiram ao palco, mesmo entre a alegria, Dona Maria sentiu uma pontada de medo. E se as palavras cruéis de Clara os afetassem de forma irreversível? Mas ao vê-los, uma onda de amor a envolveu, dando-lhe a coragem necessária. Assim que as luzes se apagaram e o microfone foi passado para Lucas, ela sentiu que era hora. Ele olhou para a plateia e, ao invés de se desviar, buscou o olhar da mãe. Nós somos todos diferentes, mas somos iguais em muitas coisas. A voz dele tremia, mas Dona Maria sabia que aquele era o ímpeto de que precisava. Nesse momento, ela decidiu que não podia esperar mais. Com um coração acelerado, atravessou o salão rumo ao palco, decidida a não deixar que a oportunidade passasse. Clara a viu se aproximar e imediatamente franziu a testa, a arrogância estampada em seu rosto. Clara! Dona Maria chamou firme, interrompendo o que deveria ser um momento de celebração. O murmúrio das pessoas aumentou, misturando surpresas e risadas nervosas. É chegada a hora da verdade. Ela sentia o peso das palavras, mas a coragem a sustentava. Chega de ocultar o que você realmente é. A mudança repentina fez com que muitos olhares se voltassem para a faxineira, e Dona Maria aproveitou a chance. Você falou sobre os meus filhos, mas quem você realmente é? Você se esqueceu de que o verdadeiro valor das pessoas não está em suas posições sociais? Gás se fizeram ouvir na plateia. A tensão pairava no ar, e Clara, peitando-a com um olhar carregado de desprezo, tentou responder. Mas a voz de Dona Maria estava mais forte. Chega de discriminação. Meu amor por eles é maior do que qualquer preconceito que você traz. O salão ficou em um silêncio pesado, todos absorvendo a intensidade da cena. Lucas e Sofia observavam a mãe, admirados. A coragem dela era pura, uma força que transcendeu a vergonha que possuía. Clara, percebendo que o controle da situação estava se esvaindo, finalmente começou a perder a pose. Você não sabe do que está falando. Quem você? Mas Dona Maria não deixou que ela terminasse. Não sou apenas uma faxineira. Sou uma mãe que ama e luta. E você não pode apagar isso com palavras vazias. Disse isso com toda a intensidade, olhando diretamente para os rostos assustados que a rodeavam. Foi quando uma voz familiar surgiu do fundo da sala. É isso mesmo, Maria. Era a diretora da escola, que até então se mantinha em silêncio. Agora, atraída pela força do discurso de Dona Maria, caminhou para o centro do palco. Precisamos perceber que é o amor e o respeito que importam. É isso que precisamos ensinar aos nossos filhos, e você, Clara, precisa entender isso. O ambiente tornou-se eletrizante. Os olhos de todos estavam voltados para Clara, e Dona Maria soube que aquele era o momento decisivo. Mas antes que pudesse respirar aliviada, Clara, em um acesso de fúria, fez uma ameaça. Você vai se arrepender de fazer isso, Dona Maria. Ninguém desafia a mim e fica ileso. A última frase de Clara pairou no ar, deixando um clima de tensão ainda mais profundo entre as pessoas presentes. A batalha delas estava longe de acabar. Dona Maria sentiu um frio na barriga, mas também uma chama acesa dentro de si. Estava pronta para lutar não apenas por seus filhos, mas por todas as vozes que tinham sido silenciadas. E o que aconteceria após esse confronto? Será que Clara revelaria seus próprios segredos, ou um novo jogo de poder se iniciaria? Agora, a pergunta permanecia no ar: qual seria o próximo passo de Dona Maria nesta luta? O silêncio se instalou como um nevoeiro denso no salão. Era palpável, quase podendo ser cortado com uma faca. Dona Maria sentia o peso de cada olhar sobre si, mas, estranhamente, a pressão também trazia uma nova força. Clara, a rainha arrogante do lugar, estava perdendo os devaneios de controle. Você não me conhece, Dona Maria. Não sabe nada sobre mim. Clara retrucou, o tom agudo cheio de raiva, mas Dona Maria não recuou. A desconfiança nos olhos da plateia aumentava, atraindo a atenção como um imã.
Era o momento de desmascarar a verdade. E você, Clara? O que esconde sob essa máscara de superioridade? A pergunta saiu com um fervor inesperado, quebrando a expectativa. Era uma provocação, e Dona Maria sabia bem disso. A plateia estava envolvida, ansiosa, como se o salão inteiro estivesse respirando em uníssono. A diretora fez uma pausa significativa, dando espaço para que tudo se assentasse. Estamos todos aqui para celebrar a diversidade e o respeito. Não podemos deixar que uma atitude ou palavras ferem nossos filhos. Sua voz imponente ecoou pelo salão, um apelo à razão. Mas a raiva de Clara se agigantava, e ela não estava pronta para se calar. Num acesso de fúria, Clara se virou para a diretora, deixando os olhares perplexos ainda mais eletrizados. Você, como pode falar de respeito? Acha que ficou bem para você ter uma faxineira aqui desafiando a ordem natural das coisas? O desprezo em sua voz reverberou, e a tensão se transformou numa tempestade prestes a eclodir. Dona Maria não sabia de onde vinha toda a sua coragem, mas a raiva a impulsionava. E o que é essa ordem, Clara? É a ordem que mantém pessoas como você em cima e pessoas como eu embaixo? Isso não se sustenta mais. A plateia reagiu. Murmúrios de apoio começaram a se espalhar, e os rostos agora eram de resistência. Dona Maria sentiu que seus filhos olhavam para ela com orgulho, como se vissem uma nova mulher brotando ali. Clara, agora em um estado de desespero, começou a revelar mais do que tinha intenção. Você não sabe pelo que eu já passei. Não sabe o que eu sei. Posso acabar com a sua vida. As palavras saíram como veneno, mas doeu ainda mais na voz da própria Clara. Ela estava perdendo a batalha. Aquele confronto a levou a um lugar que ninguém esperava. Você não precisa fazer isso, Clara. Você pode ser melhor que isso. Vemos todos a dor que você carrega. Mas se você não se confrontar com ela, se não parar de ferir os outros, sua vida será apenas ódio. De onde vinha essa capacidade de falar assim? Nem Dona Maria conseguia entender, mas a verdade fluía, e todos estavam ouvindo. A tensão mudou de lugar como se a gravidade tivesse virado. Do fundo do salão, um aluno, que observava tudo, gritou: é verdade. Todo mundo tem direito de ser respeitado. O apoio começou a se multiplicar, e isso deixou Clara cada vez mais encurralada. Mas surgia uma nova ideia na mente de Dona Maria. Algo que poderia colocar um ponto final em tudo isso. Clara, você quer fazer as pessoas sofrerem porque você também sofre. Mas a única saída é o amor, não a vingança. O que você quer é que todos vejam sua dor, não que amplifiquem a sua crueldade. Nesse instante, Lucas, que até então estava em silêncio, tomou a coragem que herdou da mãe. Mãe, não deixe que ela controle nossas vidas. Nós também temos o poder de falar. Ele se virou à plateia. Quantos de vocês se sentem assim também? Os alunos começaram a se levantar, até pais, um a um, se unindo à voz do garoto. O efeito foi devastador. O salão se transformou em um solo fértil de esperança. Clara estava em um canto, claramente não preparados para tanta vulnerabilidade. E o coração de Dona Maria palpitava. Aconteceria uma virada, o brilho nos olhos de Clara começou a se apagar. Foi quando Dona Maria percebeu algo. A fragilidade humana revelava a verdadeira coragem, e isso poderia ser a chave para a transformação. Mas então, enquanto os olhares se tornaram esperançosos, Clara ergueu a cabeça, como se tivesse uma última cartada. Você acha que pode falar de amor e respeito para mim, sendo uma faxineira? A vida não funciona assim. Você não sabe o que é enfrentar o verdadeiro desprezo. Inevitavelmente, suas palavras plantaram a dúvida. Dona Maria sentiu um frio na barriga. O que Clara iria revelar agora? E mais importante, como essa revelação afetaria não só a vida dela, mas de todos ali presentes? Clara respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar um gemido de dor. A raiva em seu olhar agora era acompanhada de uma vulnerabilidade que ninguém ali esperava. Ela hesitou, e Dona Maria sentiu que o tempo havia parado. O salão inteiro contava cada segundo de silêncio, esperando a tempestade que se formava no peito da jovem. Você realmente acha que é fácil ser eu?
Que o meu título de rainha significa alguma coisa. A verdade é que eu sou apenas um monstro cheio de inseguranças. As palavras de Clara saíram como se tivessem sido arrancadas de seu íntimo. Dona Maria conseguiu ver a camada de dor sob a máscara de arrogância. A cada frase que Clara proferia, a pressão na sala se tornava mais tangível. Clara olhava nos olhos, e Dona Maria estava determinada a não desviar. O que você tem para perder, Clara? O que a faz se sentir tão ameaçada? Eu sou a garota rica, a que tem tudo mas que, por dentro, só sente violência e desprezo. Meus pais nunca me deram amor, só dinheiro e promessas de que eu seria perfeita. Eles não se importam com o que eu sou, mas sim com a imagem que eu preciso manter. A revelação veio como um sopro, exalando um cheiro de tristeza no ar. O murmúrio na plateia cresceu, e o pavor no rosto de Clara se misturou a uma súbita liberdade. Dona Maria aproximou-se, envolta em um calor acolhedor, como se abraçasse a própria dor de Clara. Eu entendo, querida. Todos nós temos nossas batalhas internas. Mas a mudança começa quando decidimos não deixar que isso nos defina. A diretora, que até então mantivera uma postura firme, não pôde evitar que algumas lágrimas escorressem por seu rosto. Clara, não precisamos ser definidos pelas feridas que carregamos. Podemos transformá-las em força e compaixão. Nota após nota, a música do diálogo se tornava mais suave, tocando os corações presentes. Dona Maria viu infelicidade nos olhos de Clara, e um desejo de conexão começava a tomar forma. As vozes de apoio na sala aumentaram, como um coro que estava finalmente se unindo. Você não precisa lutar sozinha. Você pode encontrar ajuda, você pode ser melhor. Todos podem, mesmo aqueles que, como eu, têm um passado humilde e doloroso. Dona Maria continuou, agora com a voz repleta de esperança. Nesse momento, Clara começou a chorar. E, nesse choro, Dona Maria percebeu que havia algo além da arrogância. Naquela fraqueza, existia potencial, e ela não estava sozinha. As vozes ao redor se fundiram em um eco coletivo, unindo todos em um vínculo de empatia. Só não quero ser vista como a menina rica, a vilã. Clara parecia finalmente se despir da armadura que havia construído com tanto zelo. Eu só queria um pouco de amor. Seu tom agora desconstrói qualquer resistência, e Dona Maria se sentiu como um farol guiando uma embarcação perdida no meio da tempestade. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos encorajadores. Dona Maria olhou ao redor, todos estavam tocados. Mas Clara, ainda com os olhos marejados, olhou para a diretora e murmurou, como você pode me ajudar se eu não consigo nem me ajudar? Era um chamado por ajuda que reverberava através dos presentes. Dona Maria sabia que esse momento definiria um novo caminho, mas ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida começava a surgir na mente de alguns. E se Clara não conseguisse pegar essa mão estendida? O pânico que poderia vir a seguir poderia desmoronar tudo. Antes que pudesse responder, um grupo de alunos se aproximou. Um deles fez uma pergunta simples e direta. E se não houver parâmetros para a mudança? E se tudo isso não for suficiente? Dona Maria sentiu que a sala novamente congelou, ansiosa pela resposta que poderia mudar tudo. O que ela diria a seguir poderia tanto salvar como arruinar a nova esperança. Qual seria a resposta que definiria o destino de Clara e de todos ali? Dona Maria pigarreou, sentindo o peso daquela pergunta reverberar pelos recantos do salão. Ela olhou para Clara, que a encarava com um misto de esperança e desespero. Era um instante crucial, e ela sabia que precisava ser clara, mas também delicada. Nunca houve um caminho certo ou um manual para a mudança, meus queridos. Cada um tem sua própria jornada, disse Dona Maria, suas palavras envoltas em um ritmo sereno, mas firme. Às vezes, a vida é como uma pintura borrada. O que parece uma bagunça aos olhos de muitos pode revelar a beleza que só você pode enxergar. Os alunos a ouviram em silêncio, muitos com os corações acelerados. Dona Maria continuou, inspirando coragem através da vulnerabilidade. Clara, mudar não significa se tornar outra pessoa. É sobre se libertar do peso que não lhe pertence, é sobre encontrar seu verdadeiro eu, um eu que você ama. Clara assentiu, ainda reticente, e Dona Maria sentiu um impulso de se aproximar ainda mais. Não tenha medo de ser imperfeita. Olhe ao seu redor.
Olhe para todos nós. Ninguém aqui é perfeito. As nossas falhas também nos fazem humanos, e há força nisso. O murmúrio na sala se intensificou novamente. Dona Maria virou-se para os alunos, e com um gesto gentil, convidou-os a compartilhar suas próprias histórias. Um menino do fundo se levantou, hesitante, mas encontrou coragem. Eu sempre me senti sozinho, mesmo em meio aos meus amigos. Acontece que, por causa do meu jeito, nunca me senti parte do grupo, ele confessou, a voz trêmula. Mas aqui, nesse momento, eu sinto que posso ser eu mesmo. E assim, um a um, os alunos começaram a se abrir. O salão se tornou um espaço seguro, onde lágrimas e risadas se entrelaçavam em uma tapeçaria vibrante de emoções. Os segredos que antes pareciam tão pesados agora estavam sendo compartilhados, e um sopro de esperança pairava no ar. Clara observava. Sua dor, antes isolada em um cubículo escuro, parecia agora mais leve, como se o peso estivesse sendo repartido entre todos. Dona Maria manteve seu olhar amoroso em Clara, incentivando-a a se juntar. Essa é a beleza de tudo isso, Clara. Você pode se permitir sentir, se conectar. Não precisa ser a menina rica ou a vilã. Você pode ser apenas Clara, a garota que busca amor, a garota que é digna dele. As palavras de Dona Maria ecoaram, preenchendo o salão com uma vibração de esperança. Clara, ainda com lágrimas nos olhos, sentiu uma onda de emoção subir. Ela se levantou timidamente, e a sala parou para olhá-la. Todo aquele calor a fez sentir-se viva pela primeira vez. Eu não sei se posso fazer isso, disse Clara, a voz quase um sussurro. Mas estou disposta a tentar. Tentarei se você me apoiar. Havia um brilho novo em seus olhos, mais forte que o medo, uma chama acesa. Os aplausos quebraram a tensão, todos estavam juntos naquele momento. Dona Maria sorriu, percebendo que as barreiras estavam se rompendo. Era uma nova era que começava, não só para Clara, mas para todos ali. No entanto, a presença de um aluno mais reservado na esquina, que até então não havia se manifestado, chamou a atenção de todos. Ele se levantou devagar, olhando para todos com um olhar que misturava nervosismo e determinação. E se essa mudança não for aceita por todos? E se alguns simplesmente não se importarem? Dona Maria sentiu um frio correr pela espinha. A pergunta que poderia trazer à tona um medo novamente. Como convencer alguém que se sentia desamparado, que o amor e a aceitação eram possíveis? Ela sabia que a batalha estava apenas começando. O que diria em seguida poderia ser o divisor de águas, ou um novo desafio que poderia desmoronar tudo o que haviam construído até aquele momento. Ela respirou fundo, olhando nos olhos de Clara e dos outros. A esperança estava ali, mas o caminho ainda era incerto. Será que eles conseguiriam lidar com a realidade de um mundo que muitas vezes rejeita o diferente? Dona Maria respirou fundo e encarou o garoto que havia feito a pergunta. O silêncio pairava sobre a sala, como um denso nevoeiro que os envolvia. Seus olhos se moveram de Clara para os outros alunos, sentindo a ansiedade que crescia a cada segundo. Eu entendo seu medo, querido, disse Dona Maria, sua voz suave, mas firme. Às vezes, o que mais queremos é ser aceitos, mas o mundo pode ser cruel. Essa é a verdade dolorosa que vivemos. Ela gesticulou lentamente, fazendo questão de que cada um a ouvisse. Mas é justamente nesse momento que precisamos nos unir, não se afastar. Aceitar o que somos, em nossas vulnerabilidades, é onde a verdadeira força reside. Os alunos começaram a murmurar entre si. Clara sentiu seu coração acelerar. Aquela conversa estava ressoando profundamente dentro dela. O grupo estava criando uma rede de apoio e compreensão, tudo o que ela mais ansiava. Mas e se a mudança causar dor? Questionou uma menina ao lado de Clara, com os olhos marejados. E se perdermos pessoas que amamos no processo? Dona Maria olhou diretamente para ela, como se tivesse recebido a pergunta em seu coração. Ela sabia que essa dúvida poderia ser um obstáculo para muitos. A dor faz parte da vida. Certa vez, ouvi alguém dizer que a dor nos ensina a falar melhor e a perceber o que realmente importa. Sim, pode doer. Mas lembre-se, é na vulnerabilidade que encontramos nossa autenticidade. Algumas portas se fecharão, mas outras se abrirão.
E quem ama de verdade, ficará. Clara estava absorta. A cada palavra, sentia uma parte de si mesma emergir. O medo de perder pessoas foi se dissolvendo aos poucos, como a neblina ao primeiro clarão do dia. Ela olhou ao redor e viu rostos que antes pareciam estranhos a ela, agora como aliados em uma jornada de superação. Dona Maria sorriu, ergueu a mão e pediu silêncio. A mudança vai requerer coragem. Mas cada um de vocês já é forte. E isso é um fato. Não se esqueçam que não estão sozinhos. Vocês são um grupo, e juntos podem apoiar uns aos outros. A sala estava em um clima crescente de empolgação. Alguém, na parte de trás, levantou a mão. E se encontrarmos resistência dos nossos familiares ou amigos? Perguntou, com um semblante preocupado. A pergunta reverberou por todos os cantos do salão, causando um leve tremor nos corações. Dona Maria olhou delicadamente para o aluno. É verdade, nem todos vão entender. Algumas pessoas vão resistir ao novo, ao que não conhecem. Mas o amor é um ato de coragem. Revelar quem você realmente é requer não apenas amor por si mesmo, mas amor por aqueles que não compreendem ainda. Às vezes, precisamos dar tempo, assim como um jardim precisa de sol e chuva para florescer. Uma onda de murmúrios começou a correr entre os alunos. Clara sentiu lágrimas escorrerem de seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Ela não estava sozinha nessa jornada. Quando olhou para o grupo, viu determinação em seus rostos, e uma nova vontade de se apoiar surgiu em seus corações. Dona Maria então fez uma pausa, observando cada um deles, como se quisesse gravar aqueles rostos em sua memória. Antes de terminarmos, quero que cada um de vocês escreva uma palavra que represente a mudança que desejam abraçar. Pode ser algo simples. Apenas uma palavra. Quando voltarmos a nos reunir, compartilharemos. Assim, criaremos um compromisso com nós mesmos e com os outros. A sala encheu-se de sorrisos tímidos e olhares instigados. A energia estava palpável, e Clara sentiu uma chama renascer dentro de si. Era como uma primavera em seu coração, anos de dor começando a desabrochar em novas possibilidades. Mas antes que pudessem se organizar, um jovem, que até então permanecia calado, levantou-se com pressa. Eu não posso ficar para isso, ele disse, a voz falhando. Meu pai não aceita esse tipo de mudança. Aquelas palavras caíram como um balde de água fria. O brilho que iluminava o ambiente esmoreceu instantaneamente. A sala inteira ficou em silêncio. Clara sentiu um nó na garganta ao olhar para o garoto. E agora? Como lidaremos com isso? O que ela não sabia era que aquela pergunta era somente o começo de uma luta muito maior que afetaria todos ali presentes. Clara sentou-se, as palavras do jovem ecoando em sua mente. O ambiente, antes vibrante de esperança, agora parecia opressivo. O olhar dos colegas se movia de um ao outro, visivelmente tenso. Dona Maria, percebendo o impacto da situação, respirou fundo e olhou para o garoto, que ainda parecia hesitar. Eu entendo como você se sente. É difícil estar em um lar que não aceita quem você é, disse Dona Maria, a voz impregnada de empatia. Mas lembre-se, você não está sozinho. Os olhos dela brilharam com um entendimento profundo, como se quisesse transmitir força àquele jovem que se sentia perdido. Mas e se eu não puder mudar isso? Minha família nunca vai me aceitar, ele respondeu, a emoção transbordando em sua voz. A desesperança dele fez o coração de Clara doer. Era tão fácil desanimar, abandonando a luta ante um amor que parecia um empecilho. Dona Maria caminhou em direção ao garoto e se agachou para ficar na altura dele. Você pode não conseguir mudar a mente das pessoas imediatamente, mas pode mudar a sua. Sua verdade é sua e ninguém pode tirá-la de você. Aquelas palavras pareciam acender uma pequena centelha na sala, uma luz que aquecia os ânimos dos outros alunos. Clara queria falar, queria confortá-lo, mas as palavras não saíam. As lembranças de sua própria luta se revezavam entre sua mente, levando-a de volta ao dia em que decidiu ser quem realmente era. Havia um peso de dor, mas também uma liberdade que só agora ela compreendia. Assim, decidiu que seria forte, não apenas para si, mas também para aquele garoto que precisava de apoio. Se precisar de alguém para conversar,
estou aqui, ela finalmente disse, sua voz cheia de determinação. As falas dela pareceram tocar não só o garoto, mas todos que estavam na sala. Várias cabeças acenaram em aprovação. O ato de apoio começava a tomar forma. Dona Maria sorriu, percebendo que o grupo estava se unindo em seu pesar e esperanças. Esse é o caminho. Criar parcerias e uma rede de apoio. Não é fácil, mas é necessário. Cada um de vocês é importante. E juntos, vocês têm o poder de enfrentar qualquer resistência. Quando a sala começou a vibrar novamente com a proposta de escrita das palavras, Clara decidiu anotar coragem. Senti-la escorrendo por suas veias era como música. Ao passar a folha para a colega ao lado, notou que os rostos estavam mais iluminados. Um a um, começaram a escrever suas palavras e a passá-las para o centro da sala, transformando o clima tímido em fervor de esperança. Entretanto, enquanto todos escreviam, o jovem ainda estava cabisbaixo, perdido em seus pensamentos. Ele se levantou de novo, olhar inabalável. Eu não posso fazer isso. As conversas na minha casa são complicadas. Eu não sei se minha mãe me deixará ser quem eu sou. Dona Maria se aproximou dele mais uma vez. Lembre-se que você tornou-se um exemplo para outros. Todos aqui têm uma batalha, e isso só reforça que podemos mudar as percepções de quem amamos, ao longo do tempo e com amor. O importante é se aceitar e encontrar apoio. Clara observou a interação, sentindo um forte impulso. E se precisarmos sair da nossa zona de conforto? O que acha de fazermos algo juntos fora da sala? Uma pequena marcha ou mesmo uma conversa com nossos familiares? Precisamos ser ouvidos. O que acham? A proposta surgiu correndo como fogo em papel seco. Os alunos começaram a se olhar, e a ideia parecia ganhar corpo. Mas, enquanto os rostos se iluminavam com entusiasmo, Clara percebeu a sombra de incerteza nos olhos do menino, como se um novo dilema estivesse por vir. Seria coragem o suficiente para levá-los a essa conversa? E se a resistência fosse maior do que esperavam? As perguntas pairavam no ar, deixando um eco de ansiedade. Naquele instante, Clara entendeu que o início da luta estava apenas começando, assim como a esperança que brotava entre eles. E ao mesmo tempo em que ansiava por mudanças na vida pessoal de cada um, ela se sentia ansiosa para enfrentar a jornada adiante, já imaginando o que poderia acontecer no próximo encontro. A sala estava carregada de tensão enquanto Clara observava o garoto, seus olhos ainda abatidos. O silêncio pesava, mas algo estava prestes a acontecer, um movimento que poderia mudar tudo. Finalmente, ele quebrou o silêncio, a voz fraquejando entre a dor e a esperança. Talvez eu possa tentar. Apesar do medo, eu preciso tentar, ele confessou. No instante em que essas palavras saíram de seus lábios, um alívio coletivo pairou no ar, como se o grupo tivesse respirado ao mesmo tempo. Era como se uma nova faísca de coragem tivesse sido acesa, e Clara sentiu seu coração acelerar. Dona Maria sorriu e piscou para ele. Isso. Esse é o primeiro passo. Nunca se esqueça que não está sozinho. Isso é um processo, e cada um aqui pode ser um apoio na sua jornada. As palavras dela soaram como música, e Clara se sentiu inspirada por aquela conexão que formava-se na sala. Empolgados pela pequena vitória, os alunos começaram a discutir o que poderiam fazer. Clara tomou a iniciativa e sugeriu pensar em um nome para o movimento. Devemos criar uma identidade, algo que una todos nós e que mostre a nossa força, disse ela, com um brilho determinado nos olhos. Os alunos começaram a propor ideias: união, coragem, verdade. Mas foi quando alguém sugeriu liberdade que a sala explodiu em aplausos e gritos de animação. Clara sentiu a energia vibrar ao seu redor, e a ideia de criar um movimento começou a se concretizar. Liberdade! É isso! Clara exclamou, segurando a mão do garoto. Vamos nos reunir todos os dias após a escola. Precisamos nos preparar, nos informar, buscar apoio. Vamos contar nossas histórias, fazer com que ouçam nossas vozes. O jovem olhou para Clara, e a hesitação em seu olhar começava a se desfazer. Você realmente acha que podemos fazer isso acontecer? Ele perguntou,
a dúvida ainda moldando sua insegurança. Sim. Porque juntos somos mais fortes, respondeu ela, refletindo sobre o poder da união. A força emotiva daquela promessa fez seu coração vibrar ainda mais. Enquanto planejavam, Clara sentiu uma onda de emoções. Recordou suas próprias batalhas, as quedas, as vitórias. Cada passo na direção certa parecia mais fácil agora, quando compartilhado. E ao olhar para o garoto, percebeu que ele estava começando a se erguer, e sua luz interior começava a brilhar. Com o tempo avançando, Dona Maria decidiu encerrar o encontro. Amanhã, vou falar com os pais de cada um de vocês. Precisamos que eles se unam à nossa causa. Se vocês estiverem comprometidos, eles também estarão. Vamos construir uma ponte, um espaço seguro onde todos possam se expressar. O grupo aplaudiu, e a ideia de ter seus pais envolvidos trouxe um misto de ansiedade e esperança. Clara podia sentir o nervosismo correndo em sua veia, mas ao olhar para o garoto, ela se lembrou de que a liberdade valia a pena. No entanto, no fundo da mente de Clara, uma nova preocupação nasceu. E se os pais deles não aceitassem? E se a conversa resultasse em mais rejeição e dor? A sala estava cheia de promessas, mas a sombra da incerteza pairava ainda. Terminando o encontro, Clara percebeu que suas próprias emoções estavam em um alto-falante. Ela queria acreditar na mudança, mas também sabia que os desafios estavam apenas começando. E quando ela olhou nos olhos do garoto novamente, percebeu que a verdadeira batalha estava para começar. Enquanto todos se dispersavam e os ecos de suas esperanças preenchiam o ar, Clara tinha uma pergunta que não parava de sussurrar. Será que o apoio deles seria o suficiente para enfrentar a resistência que viria? Quando o dia amanheceu, o calor do sol parecia despregar o peso das dúvidas que havia se instalado na mente de Clara. Ela despertou com uma mistura de ansiedade e determinação. Cada detalhe parecia amplificado. O canto dos pássaros, o cheiro de café fresco pela casa, até mesmo as vozes da vizinhança tinham um tom diferente, o de um novo começo. Ela se vestiu rapidamente, as mãos tremendo um pouco, pressionando os dedos contra a roupa como se quisesse transmitir confiança a si mesma. O dia seria decisivo. Reuniões com os pais não eram apenas encontros, eram a oportunidade de unir forças. Clara olhou para o espelho e se viu refletindo uma expressão de coragem que, por dentro, ainda estava balançando entre a esperança e o receio. Ao chegar à escola, o grupo estava reunido em um canto do pátio, borbulhando de expectativa. O jovem que havia falado na reunião anterior estava lá também, seu olhar agora repleto de uma nova energia. Clara sentiu um pequeno alívio ao vê-lo. Ele parecia determinado, como se a coragem houvesse se espalhado entre eles, como o calor do sol que iluminava aquele espaço. Dona Maria, sempre a âncora dos encontros, chegou pontualmente, seus olhos brilhando com ânimo. Hoje é o dia. Tenho certeza de que seus pais sentirão a paixão de vocês e entrarão nessa aventura. A confiança dela era contagiante, e todos absorveram suas palavras como combustível. Enquanto os alunos conversavam nervosamente sobre o que diriam, Clara se afastou para uma área mais silenciosa. O som de suas risadas diminuía ao fundo, mas a tempestade de pensamentos em sua mente não cessava. E se a conversa não saísse como esperavam? E se os pais não apoiaram a ideia de liberdade que tanto queriam? Seu coração parecia um tambor, batendo intensamente. Mas então, uma voz suave interrompeu seu turbilhão. Era o garoto, mais próximo agora. Clara. Ele tinha expressão serena, com um leve sorriso que iluminava seu rosto. Você já pensou em como tudo isso pode mudar as coisas para sempre? Ela olhou em seus olhos, buscando conforto. Sim, mas isso também pode dar errado. E eu não sei lidar com isso. Dava para sentir a vulnerabilidade ecoando em sua voz. Às vezes, precisamos arriscar. A única forma de conquistar nossa liberdade é encarando o medo de frente. Se não tentarmos, o que vai acontecer? Ele estava certo, e a clareza em sua fala trouxe um sopro de esperança que foi suficiente para Clara acalmar seus nervos. Logo, os pais começaram a chegar. Primeiro, um grupo tímido de adultos, vagando entre expectativas e olhares curiosos. Clara observou cada uma de suas expressões, buscando sinais de apoio ou desdém.
A tensão era palpável, mas ao ver Dona Maria acolhendo a todos com um sorriso, decidiu que aquele espaço seria seguro. Os jovens se posicionaram, formando um círculo unido, e começaram a compartilhar suas histórias. O garoto foi o primeiro. Com a voz hesitante no início, envolvendo a plateia com detalhes de suas lutas e conquistas. Clara sentiu o peso de suas inseguranças reduzir a cada palavra que ele falava. Sentia que a união estava crescendo na sala. Mas o clima agradavelmente caloroso logo se transformou. Uma mãe, ao fundo, levantou a voz. Isso tudo é um absurdo. Vocês são apenas crianças. O que sabem sobre liberdade? O tom dela cortou a atmosfera, deixando Clara em choque. As palavras da mulher reverberaram, como uma onda desestabilizando o barco que eles acabavam de começar a construir. Os outros pais olhavam um para o outro, alguns com desaprovação, outros apreensivos. O apoio que pareciam querer dar começou a fraquejar, e a preocupação encheu o rosto de Clara. Como ela responderia? Neste momento, Clara sentiu que o futuro do movimento dependia dela. O que diria? Ela precisava ser a voz da esperança. As dúvidas passaram por sua mente, mas ao olhar para o jovem, ela sentiu uma nova determinação crescendo dentro dela. Se tinham coragem para lutar por liberdade, então ela também deveria. Mas o que vocês não perceberam, começou Clara, sua voz firme e clara, é que liberdade não é sobre nós, é sobre todos nós. Precisamos ser ouvidos. Não podemos nos calar diante do medo. O ar estava carregado de ansiedade, mas seu coração pulsava em resposta à sua própria ousadia. Ninguém a interrompeu, e ao olhar ao redor, viu que algumas expressões se suavizavam. A batalha estava apenas começando, e a luta pela aceitação prometia ser mais intensa do que jamais imaginaram. Clara franziu a testa, sabendo que novas palavras e novas verdades precisariam ser ditas. Mas, enquanto ecoava a última frase, uma pergunta se formou em sua mente e na de todos ao redor: até onde estariam dispostos a ir por aquilo em que acreditavam? O dia da verdade havia chegado. O salão da escola estava repleto de rostos ansiosos, e a atmosfera pulsava com a expectativa. Dona Maria, junto com Clara e os alunos, sabia que aqueles seriam momentos decisivos. As histórias compartilhadas antes haviam criado um elo inesperado entre eles e várias pessoas na plateia começaram a sentir a compaixão ecoando em seus corações. Dona Maria tomou a frente, respirou fundo e começou: hoje, não estamos aqui apenas para reivindicar liberdade, mas para mostrar que somos todos parte de um mesmo tecido humano, que se entrelaça por amor, respeito e aceitação. O que queremos construir aqui é uma comunidade onde todos se sintam seguros para falar, aprender e crescer, independentemente das suas circunstâncias. Sua voz ressoou com uma força que fez os presentes se inspirarem. Mais Clara sabia que o discurso de Dona Maria poderia não ser suficiente. Ela precisava se expor, precisava mostrar a todos que ela também era humana. Antes que pudesse pensar duas vezes, levantou-se e se dirigiu à plateia. Eu sou Clara, e gostaria de compartilhar algo muito pessoal com vocês. Eu não sou apenas a noiva do diretor. Sou uma pessoa comum que, como muitos aqui, cresci sentindo a pressão para ser perfeita. No entanto, percebi que essa busca pela aprovação me afastou do que realmente importava, ser eu mesma. Silêncio. Os olhares se fixaram nela, intrigados. Eu cresci cercada por cobranças e expectativas, e, como muitos, sofri com isso. Teve uma época em que deixei o medo e a insegurança me transformarem em alguém que eu não era. Mas fazer os outros se sentirem menos do que são não é força. É fraqueza. A sala começou a murmurar à medida que os ouvintes processavam suas palavras. Quero pedir desculpas, em nome de todas as pessoas que se sentiram feridas por mim, por meu preconceito. As vozes de apoio começaram a ecoar, e Clara pôde ver uma mudança na expressão de alguns pais. Podemos construir algo melhor se aceitarmos nossas vulnerabilidades e crescermos a partir delas. Suas palavras, antes hesitantes, estavam agora repletas de sinceridade. No fundo da sala, uma mãe que havia começado a resistência levantou-se novamente, mas seu tom havia mudado. Talvez você tenha razão, Clara. Às vezes, esquecemos que nossos filhos precisam sentir amor em vez de pressão.
A sociedade está tão focada em rótulos, que deixamos de ver as pessoas como elas realmente são. Dona Maria sorriu, sentindo que um movimento estava se formando, algo poderoso e verdadeiro. E se fizéssemos um pacto hoje? Todos nós. Que a partir de agora, seremos modelos de amor e aceitação em casa e na sociedade. Vamos usar nossas vozes para criar um espaço seguro para todos. O salão se iluminou com aplausos e gritos de apoio. Clara, agora com lágrimas nos olhos, percebeu que estava sendo transformada por aquela conexão. Quando o som do aplauso diminuiu, o garoto que havia feito perguntas antes levantou-se, desta vez mais confiante. E se começássemos a fazer encontros regulares para ouvir uns aos outros? Para discutir nossas lutas? Podemos convidar os pais para isso também. Não precisa ser um momento de dor, mas de partilha. O entusiasmo se espalhou como fogo. Um sentimento de união emergiu entre todos. Entre risos e lágrimas, Clara olhou para Dona Maria, e naquele olhar, havia um agradecimento profundo, por ter sido a luz em meio à escuridão. E assim, naquele dia, Clara, Dona Maria e todos ali moldaram não apenas uma nova narrativa, mas um novo futuro, onde as vozes de todas as pessoas, independentemente de sua origem, eram uma sinfonia de respeito e amor. A luta estava longe de acabar, mas havia algo mais forte ali, uma comunidade preparada para dar apoio uns aos outros, quebrar barreiras e lutar por um mundo melhor. Certa de que cada um poderia ser parte da mudança, Clara e Dona Maria sentiram seus corações pulsando em sincronia, como se finalmente pudessem respirar um ar mais leve, e juntos seguiram adiante com a determinação que nascia daquele momento. Agora, mais do que nunca, é hora de se unir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse final poderoso e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam vivenciar essa transformação. O futuro está em suas mãos.